Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, a obra das Tuas mãos. Isaías 64, verso 8. Hoje eu quero convidar você a abrir o coração para que a mensagem de hoje, que o Espírito Santo tem trago para nós, realmente faça a diferença na nossa experiência espiritual. A olaria da eternidade. Muitas vezes nós olhamos a obra do oleiro de uma forma isolada, como ele realmente faz, trabalhando um vaso de cada vez. Mas quando nós olhamos o conjunto da obra, entendemos que o oleiro, ele trabalha todos nós de forma simultânea. Cada um com uma experiência, cada um com um método, cada um com um propósito, cada peça no seu devido lugar, mas todos os vasos da olaria em perfeita harmonia e cumprindo um propósito especial que o oleiro sabe exatamente qual é. É claro que muitas vezes nós, pelo fato de já sermos cristãos, acreditamos que não precisamos que o oleiro continue a sua obra. Muitas vezes, de forma equivocada, imaginamos que o fato de já termos ajustado a nossa vida a alguns princípios e as doutrinas bíblicas das quais nós cremos é o suficiente no nosso processo de modelagem. Olhamos para o passado e imaginamos as pessoas que nós éramos antes de entregar a vida a Cristo. Olhamos para hoje e falamos assim: nossa, como eu já mudei. Realmente, e é bom olharmos e vermos que realmente tivemos um progresso, que tivemos avanço na modelagem do nosso caráter. Mas, será que nós já chegamos no momento máximo da nossa modelagem, da nossa transformação? Será que muitas vezes nós não estamos nos comparando com o passado e esquecendo de olhar para tudo aquilo que nós ainda podemos ser transformados pelo agir do Espírito em cada um de nós? Quando olhamos a proposta de Deus, de que os pensamentos, os caminhos, o propósito, a proposta de Deus é muito maior, muito superior àquela que nós seres humanos temos, ainda que sejamos muito bem intencionados a respeito de nós mesmos, precisamos enxergar que os planos de Deus são maiores. E seria muito bom se nós não apenas olhássemos para aquilo que nós pensamos que já avançamos e que já foi transformado, mas que pudéssemos olhar para aquilo que Deus ainda deseja fazer em cada um de nós. É triste e trágico como algumas vezes nós gostamos de nos comparar uns com os outros. Aquele irmão faz aquilo e eu não faço. O pastor faz assim e eu não faço, então já estou melhor do que ele ou do que ela. Essa comparação, embora muitas vezes nós pensemos que ela é válida, mas ela é completamente injusta e sem fundamento. Porque você e eu não podemos nos comparar uns com os outros. Devemos olhar exatamente para o modelo que nos foi deixado, que é a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E aí então, quando você e eu como vasos, ou melhor, como barros, olhamos para o modelo, devemos pensar assim: já estou semelhante a esse ideal? Se ainda não estou semelhante, então ainda existe uma obra que eu posso permitir que seja feita em minha vida. E eu acredito que é exatamente aqui que inicia-se a segunda milha que todo cristão precisa trilhar. Não é apenas o aceitar a Cristo como seu Senhor, mas agora permitir que esse barro seja modelado à semelhança dele. Veja o que diz esse texto. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o conhecimento. Provérbios capítulo 4, verso 7. É verdade que precisamos de sabedoria para podermos entender o processo de moldagem que acontece em cada um de nós. Veja o que diz. Tarefa de fazer dele um vaso novo, moda-o numa forma e alisa-o e pule-o em volta.
seca-o ao sol e coze-o no forno. Torna-se então um vaso apto para servir. Do mesmo modo, o Supremo Artista deseja moldar-nos e formar-nos. E como o barro está nas mãos do oleiro, assim estamos nós em suas mãos. Não procuremos fazer a obra do oleiro. Compete-nos simplesmente deixar-nos moldar pelo Supremo Artífice. Muitas vezes nós, seres humanos, por não entender e não compreender o agir do oleiro, queremos tomar as rédeas da situação. Achamos que Deus está equivocado, que Ele está precipitado, ou que Ele está atrasado demais, ou usando esses meios nada ortodoxos que não se aplicam à nossa vida. Essa é uma visão um tanto que limitada e equivocada. E todas as vezes que pensamos dessa maneira, estamos acabando querendo tomar o lugar do oleiro e não nos colocar na nossa situação. Você sabia que essa situação de querer ser o oleiro pode parecer assim de uma maneira tão sutil que acontece na nossa vida? Por exemplo, imagine que você e eu estamos atravessando uma provação, uma tribulação. Muitas pessoas, ao fazerem o seu pedido de oração, elas esboçam como que por um meio de desabafo. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Deus precisa acabar com essa provação. Então eu pergunto, será que não está nas entrelinhas dessa fala a vontade de ser o oleiro? Ou seja, nós estamos dizendo para Deus, de um certo sentido assim, Senhor, Tu não sabe o que está fazendo. Se o Senhor fizesse dessa outra forma, seria melhor. Será que nós somos realmente tão obedientes como o barro? Ou não estamos querendo tomar a posição do oleiro? Esse nosso primeiro momento, eu quero que você reflita exatamente isso. Quais são suas falas? Quais são suas queixas? Quais são suas reclamações? Quais são seus desabafos com Deus? Será que na sua fala você está se colocando como barro ou você está querendo ser o oleiro?